Olá, eu sou o Fabiano e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a arte de contar histórias, né? Essa arte ela é bem bacana, é um assunto que me chama muita atenção, eu gosto bastante. Eu acho muito importante o professor, o educador, ele dominar a arte de contar histórias dentro das salas de aula. Eu acho que através desse mundo mágico da contação de histórias, a gente consegue passar muita informação para as crianças, né? Então, na verdade, a contação de histórias ela pode ser usada a favor dos educadores dentro das salas de aula, principalmente em séries iniciais, né? Então eu bato bastante nessa tecla. Eu gosto bastante, eu como educador eu pretendo utilizar isso muito dentro das minhas salas de aula, né? Então para desenvolver esse trabalho, eu fiz um curso há um tempo atrás, até indico que entrem aí no Facebook do Anderson Novelo, né? O Anderson ele viaja pelo Brasil dando aí palestras e cursos de contação de histórias. Ele também tem dois livros publicados, que é A Bruxa do Batom Borrado e O Pintinho Ruivo de Raiva. São livros bem bacanas, eu indico, assim, são legais mesmo. Mas assim, para fazer esse estudo, até para formatar esse vídeo para vocês, então tem alguns livros que eu li que eu acho que ajudam bastante a gente quando a gente entra nesse conceito de contação de histórias, né? O primeiro é A Psicanálise dos Contos de Fada, que é do Bruno Bettelheim. Esse livro, ele é um livro que fala, ele é da área de psicologia, né? Então ele fala um pouquinho sobre o lado psicológico dos contos, né? Então ele pega ali alguns contos mais antigos, a Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, a Branca de Neve e tal, e ele fala num porquê, numa ótica adulta, o porquê de cada personagem, a interação com relação a histórias de Édipo, Jocasta e tal, né? Aquela relação do pai e filha, mãe e filhos e tal, né? Então, assim, esse livro abre um pouquinho a cabeça da gente com relação à análise, com relação às histórias que a gente pretende trabalhar dentro da sala de aula, né? Porque você não pode só escolher uma história e utilizá-la dentro da sala de aula. Ela tem que ter um porquê, né? Por que que você vai usar aquela história? Qual é a finalidade daquela história? O que você quer atingir na cabecinha das crianças? Que valor que você quer passar? Que valor que você quer desenvolver, né? Então, nesse livro, por exemplo, ele fala dessa relação da Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, que é o homem mais velho, a figura do lenhador, do caçador lá, que salva a Chapeuzinho Vermelho com a sua avó, a relação da abertura da barriga do lobo, mas o lobo não morre com a abertura da barriga. Eles tiram ali a Chapeuzinho Vermelho e a avó, fecham a barriga do lobo cheio de pedras ali e tal, e quando o lobo desperta, ele cai da cama e morre. Então, na verdade, existe uma relação psicológica que é para não traumatizar a criança, né? Por exemplo, eles abrem a barriga do lobo, mas o lobo não morre. Quer dizer, a relação como uma cesariana, né? Então, a criança, por exemplo, vai ter um irmãozinho, a criança não vai ficar traumatizada porque ela sabe que se abrir a barriga da mãe, a mãe não morre, né? Então, existem lados psicológicos nas histórias que eles têm que ser compreendidos pelo educador. Então, estudar livros como esses, assim, é bem interessante. Depois eu li mais dois livros, que é Uma Clareira no Bosque, que é da Gilca Girardello, e o Contar Histórias, Uma Arte Sem Idade, que é da Beth Coelho, que eles são muito bacanas, eles falam um pouco de como que você cria o ambiente ali para contar histórias, né? Como que você vai criar um enredo da tua história, como que você vai adaptar a tua realidade essa história, porque também tem essa questão do contador de histórias, né? Nem todo mundo nasce contador de histórias, mas as pessoas se tornam contadoras de histórias, né? Então, para um professor, ler esses livros ajuda bastante a abrir um pouquinho a cabeça com relação a que técnica que eu vou usar para contar uma história. Por exemplo, vou usar palitoches, vou contar segurando o livro, vou mostrar as imagens do livro para as crianças, ou eu vou pegar, por exemplo, uma folha A3, de um lado tem uma imagem, do outro lado tem o texto. Então, eu leio o texto mostrando a imagem para as crianças. Existe o varal de contação de histórias, que é bem interessante também. Os fantoches, né, o bocão, o boneco bocão, quer dizer, na verdade você não conta a história, é o boneco que conta a história. Então, existem N técnicas que você pode utilizar dentro da sala de aula
que vão ser muito atraentes com relação aos seus alunos, né? Por exemplo, eu gosto muito da técnica do tapete, é o tapete de contação de histórias. Então, você pode fazer um tapete, isso é um projeto meu, que eu quero usar com as minhas crianças, né? Que é você fazer um tapete de crochê com aquelas linhas grossas, né? Então você faz um tapetão bem colorido. Então, as crianças sabem que quando você abrir aquele tapete dentro da sala de aula, é a hora da contação de histórias. Ou a caixa mágica, eu já vi isso numa escola, que era bem legal. A professora, ela colocava uma caixa enorme, muito colorida, em cima da mesa. Quando ela colocava aquela caixa, as crianças sabiam que de dentro daquela caixa ela ia tirar algum elemento que ela ia contar uma história. Então as crianças já iam sentando no chão, assim, bem bacana, né? Mas o livro que eu acho que me chamou mais atenção é esse daqui. É Técnicas de Contar Histórias. Aí eu sei que esse livro tem um volume 2 também, eu não tive acesso ainda, então eu usei o volume 1, que é da Vânia Dome. Esse livro ele é bem bacana, assim. Ele ensina, inclusive, a você fazer uma ficha, que é uma ficha técnica de contação de histórias, onde você coloca ali todos os elementos da contação de história. Porque vocês sabem que uma história, ela é assim, ela é dividida em 3 partes. Ela tem um enredo, que o enredo é a história inteira, né? Mas ela tem, assim, a sua introdução. Toda história tem uma introdução, ela vai ter um clímax e ela vai ter um desfecho. Então a introdução é onde você apresenta os personagens, você apresenta o grosso da história para as crianças, né? Você apresenta as cores da história, né? O ambiente, o local. Você localiza as crianças, né? O clímax é o ponto alto da história, né? Que é onde a história chega no seu ápice, né? E o desfecho é a conclusão aonde ela finaliza, né? Isso tem que ter um enredo que seja assim bastante motivador para as crianças, né? Você tem que conseguir prender a atenção das crianças, né? No meio de uma história podem haver interrupções? Pode ter a criança que levanta a mão, a criança que faz algum comentário, a criança que faz alguma pergunta, mas aí é do gerenciamento da história de cada um, né? Então, nesse último livro que eu li, ele fala de um detalhe que é muito importante, que é assim, quais que são os aspectos internos que você consegue trabalhar numa criança através do mundo das histórias, né? Então, aquela questão da história pode trabalhar o caráter, pode trabalhar ali o raciocínio, pode trabalhar que trabalha efetivamente a imaginação das crianças, porque as crianças estão imaginando ali o que está acontecendo na história, os ambientes, os detalhes, a criatividade, né? Histórias deixam as crianças criativas, o senso crítico, disciplina, quer dizer, essa questão de você abre um tapete, as crianças já sentam, as crianças prestam atenção, elas interagem e tal. E tem ali, por trás disso, o que eu, como educador, acho o mais bacana, que é o trabalho dos valores com relação a essas crianças. Até, peço desculpas, eu fiz uma colinha ali, que é muita informação também. Eu sempre nos meus vídeos eu faço uma colinha, né? Então, que valores que a gente trabalha? A gente pode trabalhar a alegria, com relação a histórias divertidas, o amor, né? Normalmente as histórias têm ali a relação do príncipe encantado, a princesa, a compartilhar, né? Então, histórias que falam sobre dividir o pão e tudo mais, né? Confiabilidade, em quem que você pode confiar, em quem que você não pode, né? Eu lembro da história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que tem um elemento que você pode ensinar às crianças que a criança não deve falar com estranhos, né, que isso é muito importante, e não receber, por exemplo, doces de estranhos, né? A gente vive uma época meio conturbada aí, que essa questão de pessoas que oferecem drogas para crianças em saídas de escola e tal. Então, você utilizar o elemento de uma contação de história para alertar a criança com relação a isso é bem bacana, né? Então, coragem, cortesia, disciplina, né, igualdade, essa questão de diversidade é muito bacana para você ensinar com relação a você respeitar a diversidade, respeitar o coleguinha que de repente tem uma cor diferente da sua, o coleguinha que, por exemplo, ele tem um olhinho mais puxadinho, ou tem uma religião diferente, né? Então esse respeito aí a gente consegue ensinar através das histórias, né? Então lealdade, limpeza, misericórdia, paciência, paz, respeito, responsabilidade, solicitude, deixar as crianças mais tolerantes. Então, é uma lista monstruosa de valores que a gente consegue passar aí através da contação de histórias. Então, eu acredito que um caminho bacana com relação a crianças aí de uma faixa acima de 3, 4 anos ali, a criança que ela já tem um compreendimento, que ela já tem uma cognição ali iniciada, processos cognitivos iniciados, logicamente que você vai adaptar as histórias para cada faixa etária tem o tipo de história que é mais indicado. Mas o profissional,
Ele tem que escolher as histórias certas e toda história ela tem que ter um direcionamento, tem que ter um porquê. Não contar histórias apenas para acalmar a turma, histórias como é muito comum, né? Ah, vou contar uma história para as crianças ficarem mais quietinhas, elas estão muito agitadas, né? Lógico que você pode utilizar isso como um elemento de contenção das crianças, mas a história, ou a contação de história, ela tem uma função dentro do aprendizado e dentro do ambiente escolar que ela é imensamente poderosa, né? Então, você saber utilizar essa arte de contar histórias a seu favor, ela pode ter um diferencial muito grande com relação ao desenvolvimento cognitivo das suas crianças. Esse assunto ele é muito interessante, ó, como eu sempre falo, para a gente pensar bastante.